irmãos, tudo na paz, tudo na bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a potente mão do Senhor venha ser com você e com toda a sua família nesse momento, tá bom? Quero hoje falar com os irmãos sobre um tema de grande importância, de grande relevância, que vai ter por tema as 4 propostas do inimigo. O nosso texto base está aqui em Êxodo, capítulo 8, Êxodo 8, versículos 9 e versículo 10, que vai falar assim: Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. E ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Amados irmãos, aqui temos uma palavra, aqui temos um texto especial em Êxodo 8, onde nós temos o início de um diálogo, onde Faraó, ele já oprimido, na segunda praga, no qual Deus lança sobre o Egito, a praga das rãs, ele procura Moisés e Arão para poder fazer para eles algumas propostas. E ele faz para Moisés 4 propostas diferentes. E nessas 4 propostas diferentes, eu queria com os irmãos trazer uma palavra, trazer uma palavra nesse texto em especial, onde cada proposta ela vai simbolizar, vai tipificar o que o diabo hoje propõe para a igreja. Nós sabemos que Faraó, sabemos que o Egito, simbolicamente, vão simbolizar o mundo. O Faraó vai simbolizar o próprio inimigo de nossas almas, de maneira simbólica. E quando o Faraó ele procura Moisés e Arão, ele vai com a intenção não de libertar o povo de Deus, porque para Faraó o desejo era que o povo continuasse lá no Egito, oprimido, debaixo de opressão. Mas quando Deus ele declara, Deus envia para aquele povo, para o Egito as pragas, as 10 pragas, de maneira automática Faraó ele tenta negociar com Moisés. Primeiro ponto, irmão, o texto em questão é o seguinte: nós como igreja, nós como povo de Deus, você como igreja, não pode negociar com o inimigo. Não há espaço para o crente negociar com o mundo. Não há espaço para a igreja entrar em acordo com Satanás. Não há espaço para o crente entrar em acordo com o mundo. Nós somos luz, nós somos sal. Assim como Moisés lá no Egito, não houve espaço para uma negociação entre Moisés e Faraó, também não pode haver espaço para o crente negociar com o inimigo de nossas almas. Você vê que Faraó ele faz para Moisés 4 propostas. E a primeira proposta vai estar em Êxodo, capítulo 8, no versículo 25, que vai dizer assim, fala assim: E chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, ele propôs para que Moisés, para que Arão fosse com o povo, oferecer a Deus sacrifício, mas dentro do Egito. Eu aqui falei no início do vídeo que o Egito vai tipificar o mundo. Ou seja, essa proposta hoje está semelhante ao que o diabo quer hoje para a igreja. Não pense você que o diabo quer arrancar você da igreja. O diabo não quer te arrancar do coral, não quer te arrancar do ministério. O diabo não quer te arrancar do grupo de jovens, não quer te arrancar do meio das irmãs, não quer te arrancar da igreja. O diabo te quer na igreja, mas de uma maneira que você venha a ser por ele dominado. O diabo não quer arrancar ninguém da igreja, não. Ele te quer na igreja, mas lá dentro, com o teu coração ainda apegado com o Egito, ainda preso com o mundo. Faraó queria que o povo fosse cultuar Deus dentro do Egito. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. É uma proposta da seguinte maneira: vão servir a Deus, mas sem qualquer separação.
Vão cultuar a Deus, mas sem qualquer afastamento. Vão cultuar a Deus dentro do Egito. Vão cultuar a Deus dentro do mundanismo. Ou seja, é uma proposta onde não haveria separação. Onde não havia separação entre o santo e o profano. E nós temos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, pegue aí, por favor, a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 16, vai falar da seguinte maneira, olha só, vai falar assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele mesmo disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Ou seja, a proposta que Faraó deu para Moisés, vocês podem cultuar Deus dentro do Egito. É o mesmo que hoje o diabo quer para a igreja. Vocês podem cultuar Deus, vocês podem louvar a Deus, mas sem mudar o coração. Sem mudar a conduta, sem mudar as práticas, sem mudar o amor ao mundanismo. Essa primeira proposta está também encaixando com o que está ocorrendo hoje nos nossos dias. Um povo separado por Deus e para Deus, e ao mesmo tempo misturado com o mundo, é uma abominação ao Senhor. Note isso. Faraó queria o povo de Deus cultuando a Deus dentro do Egito. Hoje o diabo quer o povo de Deus cultuando a Deus dentro do mundanismo, irmãos. E é o que hoje há mais aí em nosso meio, igrejas de portas largas. Não estou aqui para poder julgar ninguém. Não, minha intenção não é essa. É te mostrar que cada proposta feita por Faraó para Moisés é o mesmo que hoje o diabo quer para a igreja. São propostas idênticas. Ou seja, primeira proposta, vocês podem cultuar a Deus, mas desde que vocês não saiam do Egito. Vocês podem cultuar a Deus, desde que o seu coração não largue o mundanismo. Aí Faraó vem para Moisés com uma segunda proposta. Está aqui em Êxodo capítulo 8, no versículo de número 28, que vai falar assim, olha só. Então disse Faraó, deixei-vos ir, para que ofereceis sacrifício ao Senhor, o vosso Deus, no deserto. Somente que saindo vão, mas não vades muito longe, e também orai por mim. Irmãos, à primeira vista aqui, parece uma proposta inocente, parece uma proposta rasa, proposta sem nenhuma maldade. Mas na visão mais ampla, uma visão mais profunda no texto, vai dizer o seguinte, olha só, a proposta de Faraó era que o povo de Deus saísse do Egito, para ir ao deserto cultuar a Deus, mas que eles não fossem para longe do Egito. Vão, mas não vão para longe. Ou seja, vai significar o que para nós nos dias de hoje? Falo mais uma vez. Faraó tipifica o inimigo e o Egito o mundo. Para nós hoje, essa proposta de Faraó para o povo de Deus, ela vai simbolizar uma vida cristã sem profundidade. Uma vida cristã sem compromisso, uma vida cristã superficial, uma vida cristã sem consagração a Deus e sem serviço a Deus. Sabe por quê? Vai, mas não vão longe. Significa o quê? Significa uma vida cristã sem rompimento parcial com o mundo. Ou seja, eu vou cultuar a Deus, mas vou ficar pertinho do mundanismo. Eu vou cultuar a Deus sem largar as práticas mundanas. Eu vou cultuar a Deus ao domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu estou lá no forró, bebendo cerveja, tomando vinho, fumando, prostituindo, mas o meu domingo é do Senhor. Desde que de segunda a sábado eu não fique longe do mundanismo. Era isso que Faraó queria, que eles fossem para o deserto cultuar a Deus, mas sem deixar de praticar as práticas egípcias. Vão, mas fiquem perto. Vão, mas não esqueçam os pepinos. Vão, mas não esqueçam os prazeres do Egito. Vão, mas fiquem perto, não vão longe. Estratégia satânica. E é o mesmo que o diabo hoje faz com a igreja, irmãos. Ele quer um povo dentro da igreja, mas que não se afaste do mundanismo. Ele quer um povo dentro da igreja, mas que não se afaste das práticas mundanas. Ele quer o povo dentro da igreja, mas que não se afaste das práticas carnais.
Olha o que diz Tiago, Tiago 4, no versículo 4 e versículo 5. Olha só que interessante. Tiago diz, aqui olha só, cadê? Tiago capítulo 4 e versículo 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo e que ele faz habitar em nós. Meus amados irmãos, esta prática de eu ir para o deserto adorar a Deus, mas sem me afastar do Egito, é satânica. O Deus que habita em você te constituiu como templo e morada do seu Espírito Santo. O Deus que habita em você te fez um templo sagrado para o Espírito Santo. Então esta proposta de eu ir cultuar a Deus, mas sem me afastar do Egito, é demonstrar para Deus uma vida cristã sem rompimento com o pecado, uma vida cristã sem profundidade, uma vida cristã sem compromisso, uma vida cristã superficial, uma vida cristã sem consagração, uma vida cristã sem serviço a Deus. Primeira proposta, Faraó, vocês vão, mas devem cultuar Deus dentro do Egito. Mistura de culto, unidade de igreja com o mundo. Segunda proposta, vocês vão para o deserto, mas não vão longe, fiquem perto de nós, ou seja, culto a Deus, envolvendo com o mundanismo, cultuando a Deus, dando a Deus uma parte, outra parte para o mundo, o coração apegado às práticas mundanas. Mas o inimigo não desiste fácil, meus irmãos. Olha só, depois da segunda proposta, ele dá para Moisés uma terceira proposta, que vai estar aqui em Êxodo capítulo 10. Êxodo 10, versículo 7, vai falar assim, ó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Terceira proposta. Ele queria atingir os chefes de família. Vão para o deserto cultuar a Deus, mas só vão os chefes e fiquem as mulheres e as crianças. Só vão os homens, que fiquem somente as mulheres e as crianças. Que os homens vão e sirvam ao Senhor e deixem no Egito as mulheres e as crianças. Era uma proposta que iria atingir os chefes das famílias e os demais adultos. Irmãos, bem sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, é um povo que vivia organizado por famílias, né, e por tribos. E a família, ela é universalmente uma unidade básica da família. Com essa proposta de Faraó, a saída parcial do povo, como Faraó queria, iria resultar em um fracionamento, em uma fragilização familiar. Essa proposta, ela traria para o povo de Deus um resultado nefasto. Sabe por quê? Porque as famílias sem o governo dos pais, é uma família sem provisão, uma família sem proteção e sem direção. E é isso que o diabo também hoje quer para as famílias, irmãos. Ele tem investido pesado, fortemente, contra os lares cristãos. Ele tem investido pesado contra as famílias, irmãos. Quantas leis, né, estão aí em proposta no governo para poder aprovar? Quantas leis contra a família, contra casamento, quantas leis contra os lares bíblicos? Então, as propostas de Faraó contra a família no texto de Êxodo 10 é o mesmo que o diabo hoje propõe contra a família. Ele quer um lar sem proteção. O diabo quer um lar sem governo. O diabo quer um lar sem provisão. Ele quer um lar sem direção. Maridos sem as esposas seriam homens que estavam viajando no deserto e as crianças sem os pais. Os homens iam para o deserto
e os pais e as mães e as crianças ficavam no Egito. Isso, meus irmãos, iria transformar o lar de Israel em uma miscigenação terrível. Sabe por quê? Porque os jovens de Israel, sozinhos no deserto, eles iriam se casar com moças pagãs. E as moças que ficaram no Egito iriam se casar com os jovens egípcios. O que é isso? Haveria uma perca de identidade dos hebreus e das famílias. E é o mesmo que hoje o diabo faz. Ele quer que nós percamos a nossa identidade familiar. Hoje virou anormal o matrimônio bíblico. Hoje virou anormal o matrimônio que Deus quer. Hoje, para a sociedade de hoje presente, virou anormal o matrimônio entre um homem e uma mulher. E creio eu, meus irmãos, que daqui para frente vai piorar os ataques do diabo contra a família. Quando o faraó propõe para que Israel vá, mas vá somente os homens e fiquem as mulheres e crianças para trás, ele queria propor o seguinte: vocês vão e deixem aqui as mulheres, porque se vocês ficarem por lá mesmo, as que aqui ficarem vão se unir com os nossos egípcios. Haverá uma miscigenação, haverá uma quebra de identidade no povo de Israel, haveria. Se isso ocorresse. Então, cada proposta do inimigo era proposta sorrateira, proposta covarde, e o mesmo acontece com a igreja hoje, irmãos. O diabo quer quebrar a nossa identidade, quer quebrar a nossa imagem como igreja e como família. Não pense você que o diabo está feliz em ver o teu lar estável, não. Quer acabar com o teu matrimônio, com o teu casamento e com a tua família. Ele dá para Moisés, Faraó, 4 propostas. A primeira proposta: vocês vão cultuar Deus dentro do Egito, dentro do mundanismo. A segunda proposta: não, vocês podem ir, mas não vão longe. A terceira proposta: vocês vão, só vão os seus homens, só vão os seus maiorais, de cada família, e deixa aqui no Egito as mulheres e as crianças. Quebra de identidade. Aí ele me vem com uma quarta e última proposta, que está aqui no versículo 24 de Êxodo 10, que fala assim, ó: então o faraó chamou a Moisés e disse: ide, servir ao Senhor. Maravilha, vão servir ao Senhor. E fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Parece uma coisa boa. Você vê que no nosso olhar humano superficial, cada proposta parecia coisa boa. Se eu for olhar cada proposta de Faraó para Moisés, que o meu olhar humano vai parecer coisa boa. Não, é legal, vão adorar a Deus. Desde que, olha só, tem alguns artigos naquela proposta. E aqui na última proposta, vocês vão, leve as crianças, vão servir ao Senhor, mas deixe somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Diz em outra versão: deixe as vossas vacas e as vossas ovelhas. Olha só, irmãos, que negócio ardiloso. Olha só, diante da situação caótica que havia no Egito, devido às pragas, agora Faraó procura Moisés e Arão e propõe a última proposta: vão, mas deixem os rebanhos. Irmãos, ovelhas e vacas eram animais cerimonialmente limpos. Certo é que não havia ainda a lei de Moisés, mas lá na frente Deus iria dar com Moisés a lei. E de acordo com a lei que o povo iria ter no deserto, as ovelhas e as vacas seriam animais limpos para o sacrifício. Olha só, presta atenção aqui, para o sacrifício. E o povo no deserto, sem ovelha e sem vaca, não haveria sacrifício a Deus. É tudo que o diabo quer da igreja, irmãos. Ele quer ver a igreja calada. Ele quer ver a igreja sem sacrificar, sem adorar, sem servir, sem glorificar. Ele quer ver a igreja sem prazer em servir a Deus. O povo no deserto, indo para Canaã, eles iriam sem a vaca e sem a ovelha, iria ser uma caminhada, seria um culto sem sacrifício feito a Deus. Seria um culto pela metade. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 25,
vai falar da seguinte maneira. Vamos ver aqui. 1 Pedro 2, 25 vai falar da seguinte maneira. Aqui é a palavra de Deus. Olha aqui. Olha aqui. Porque estáveis desgarrado como ovelhas. Agora, porém, vos convertertes ao pastor e bispo da vossa alma. Ovelha simboliza almas, né, nos dias de hoje. Então a igreja sem ovelhas, o culto sem almas, não tem sentido algum, irmãos. A nossa chamada é para ganhar almas, um andar, um caminhar, um servir, como queria Faraó. Vão para o deserto servir a Deus, mas não leve as vacas nem ovelha. Seria sem ovelhas nem vacas, não haveria entrega total ao Senhor, não haveria ofertas. Porque as ovelhas e as vacas iriam para o holocausto, para sacrificar a Deus como oferta. Então também o diabo não quer ver o crente ofertando. Ele não te quer ver dizimando, não quer te ver ofertando. Ele põe em tua cabeça que o voto, que a oferta, que o dízimo é coisa do homem, e não é. Isso é bíblico. O diabo, ele não quer te ver contribuindo. Uma igreja sem ovelhas e sem vacas, que não tem sacrifício, um culto sem sacrifício a Deus, sem oferta, sem louvor, sem adoração, é um culto incompleto. E o que tem de crente que está agarrando essa proposta não é brincadeira. Proposta de ir cultuar, mas sem ofertar, sem adorar, sem serviço, é um culto a Deus incompleto. No deserto, sem ovelhas e sem vacas, não haveria culto completo. No deserto, sem ovelhas e sem vacas, não haveria um culto na sua totalidade. Um deserto sem ovelhas e sem vacas, não haveria um culto com ofertas. Haveria um culto morto. E é tudo que o diabo quer, que a igreja abrace essa quarta proposta, que a igreja abrace essa quarta ideia. Vocês cultuam a Deus, mas não ofertem. Cultua a Deus, mas não dizima. Cultua a Deus, mas não contribuem. Cultua a Deus, mas não tem para Deus um serviço. Isto é diabólico. É diabólico. Essa proposta também vai significar que os nossos negócios, as nossas finanças devem ser santificadas a Deus e não podem ficar no Egito. Tem muito crente investindo no Egito, investindo no mundo, mas não investe na igreja. Tem muito crente que acha pesado contribuir com comissão, contribuir com dízimo, mas acha prazeroso pegar o seu dinheiro e comprar roupas sensuais, gastar o dinheiro com coisas que não convêm, com coisas mundanas, mas não investe na igreja. Ei, o que Deus te deu, aprenda a investir na igreja. Faraó, o inimigo de nossas almas, quer ver a igreja derrotada, mas nós não seremos envergonhados. A nossa proposta, diante de cada uma das traiçoeiras propostas do inimigo, é esta. De acordo com Moisés e Arão, não vai ficar uma unha sequer. Vamos para o deserto, vamos para longe, vamos ficar longe do Egito e vamos cultuar a Deus até chegar lá em Canaã. Mas aqui no Egito não vai ficar nenhuma unha sequer. Aleluia. Diz apóstolo Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa, meu amado irmão. A vitória é nossa para a glória de Deus. Então não aceite, não abrace nenhuma dessas quatro propostas, que isto é satânico. O diabo te quer na igreja, mas não te quer longe do mundo. O diabo te quer na igreja, mas não te quer longe do mundanismo. É tolice achar que o diabo quer nos arrancar da igreja. Ele te quer lá dentro da igreja, no ministério, no coral, na mocidade, com as irmãs, com os jovens, com os homens, mas sem se apartar das práticas do mundo. Cuidado com a mornidão espiritual, tá bom? E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de infinita graça, Deus de infinita misericórdia, eu rogo hoje, ó Deus de amor, por este irmão, por esta irmã, por este ouvinte, ó Pai,
que agora ouve esta pregação, meu Deus querido. Não deixe que esse coração venha se engodar, Pai Santo, por propostas satânicas, malignas, ó Pai. Não deixe que esse coração venha se engodar com propostas do inimigo, ó Pai querido, mas que possamos cada vez mais se afastar das práticas mundanas, ó Deus, se afastar das práticas carnais, dizer não para o mundanismo, ó Pai, sim para Ti, meu Jesus. Limpe este coração, ó Pai de amor, limpe esta alma, ó Pai Santo. Eu te peço, eu te rogo nesse momento, ó Deus de amor, te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? E que a graça de Cristo Jesus, que o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão com o santo e maravilhoso Espírito de Deus se convosco, assim que diga amém, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. E ore por nós, amém? Fique na paz.